Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira em que nós estamos aqui para uma escola bíblica online. E nessa quarta, especialmente, nós estamos iniciando uma nova série de aulas. E nessa série nós vamos aprender a respeito do Sermão do Monte. Então nós encerramos uma série a respeito da Igreja de Cristo. E agora nós iniciamos essa nova série de aulas, essa sequência de aulas a respeito do Sermão do Monte. Então que você possa aí mais uma vez, como nós temos incentivado todas as semanas, pegar o seu caderno, a sua caneta, para fazer as suas anotações e que nós possamos aprender juntos com esse novo tema, mais uma vez com o pastor Helder Carantino. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. A partir de hoje nós iremos estudar o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é mais conhecido. O Sermão do Monte provavelmente é o ensino de Jesus Cristo ou a pregação de Jesus Cristo mais conhecida. Mas também eu creio que é o ensino de Jesus Cristo mais negligenciado em todos os tempos. O Sermão do Monte é tão importante, amados irmãos, que centenas, talvez milhares e milhares de livros foram escritos acerca do Sermão do Monte, para entender a riqueza daqueles ensinos. Não só milhares de livros foram escritos acerca do Sermão do Monte, mas teses de doutorado, de mestrado, objetos de estudo, cristãos e não cristãos se debruçaram e ainda hoje se debruçam sobre o Sermão do Monte para estudá-lo. Que tipo de sermão é esse? Que sermão é esse? Que ensinos são esses? O que esta palavra quer dizer? Só para você ter uma ideia, o livro que eu estou seguindo, o autor dele nos diz no livro, John Stott, Dr. John Stott, falecido há pouco tempo, ele falou que só para escrever o seu Sermão do Monte, ele tinha nas suas mãos 25 comentários ou outros livros escritos acerca do Sermão do Monte. Isso na época do Dr. John Stott, quando ele escreveu lá no final dos anos 60, quando ele escreveu o Sermão do Monte. Ele tinha naquela época, só ele mesmo, 25 livros de eruditos acerca do Sermão do Monte. Então por aí você tem uma ideia da riqueza que é o Sermão do Monte. Então, a partir de agora, nós iremos estudar o Sermão do Monte, o grande discurso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, promulgado há mais de 2000 anos atrás, mas com consequências e com aplicações para aquele momento, para hoje e até para o futuro. Abra suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 aos versos 12, e nas próximas semanas nós nos depararemos e iremos parar para estudar estes versículos. Mateus capítulo 5, de 1 a 12, Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui, Mateus 5, de 1 a 12, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Muito bem,
O Sermão do Monte, ele tem o seu contexto, no pano de fundo, o Antigo Testamento. Esse tipo de sermão que Jesus Cristo pregou não era uma novidade para a cultura hebraica, porque várias maneiras de Jesus falar, vários modos como Jesus se dirige àquelas pessoas, ainda mais começando o Sermão do Monte com esta seção que nós chamamos de bem-aventuranças, era algo bem conhecido da cultura judaica. Pode não ser bem conhecido de nós hoje, cristãos, e de muitos cristãos, mas no contexto hebraico é bem conhecido. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas passagens para você ver como já era costume ter esse tipo de sermão no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Deuteronômio capítulo 33 e versículo 29. Diz assim: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. A palavra bem-aventurados que aparece no Novo Testamento, no Sermão do Monte, na minha versão, é a palavra grega makarios, que significa feliz. É por isso que algumas versões em português, e ao invés de colocar bem-aventurados os humildes de espírito, coloca felizes os humildes de espírito, porque tem o mesmo significado. Feliz é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E esse tipo de sermão, como eu estou mostrando aqui, era comum do povo judeu. Deuteronômio 33, 29, vou citar mais algumas passagens só para você acompanhar comigo. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Aliás, os Salmos têm várias vezes essa ideia de bem-aventurança. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você pode acompanhar isso, por exemplo, no Salmo 65, 4, no Salmo 84, 5. Deixa eu ver o Salmo 84, 5. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Então Jesus começou o Sermão do Monte com o pano de fundo do Antigo Testamento, com um tipo de sermão que era conhecido deles. As pessoas perguntam se este Sermão do Monte, muitos até hoje afirmam isso, principalmente o pessoal da teologia da libertação, essa teologia terrível, pregada por alguns protestantes e pela Igreja Católica Romana, que varreu o Brasil, a América Latina e boa parte da África desde os anos 80 até hoje. Agora está em declínio, mas esse pessoal achavam que o sermão da montanha era um sermão de cunho social, eram ensinos para o convívio na sociedade de uma maneira geral. Como eu disse, esse sermão ele é alvo de matérias e mais matérias, debates e mais debates, estudos e mais estudos, para cristãos e para não cristãos, como eu falei. Mahatma Gandhi ficou maravilhado quando leu o Sermão do Monte. Tanto é que ele foi até a igreja cristã e ele ficou fascinado com o Sermão do Monte. Segundo ele dizia, não creio que seja verdade, mas segundo ele dizia, e seus adeptos também afirmam isso, que muitos da pregação de Mahatma Gandhi foi aplicando o Sermão do Monte nas suas pregações e até na sua conduta. Eu não concordo, como nós vamos ver durante todo esse estudo, mas fica o registro de que não cristãos famosos, como Mahatma Gandhi, foram impactados, ou pelo menos ficaram admirados com o Sermão do Monte. Mas esse sermão não é um sermão social, como você vai ver. Esse sermão é um sermão espiritual e para pessoas portadoras do Espírito Santo. O Sermão do Monte ele foi pregado
e ele é pregado, e ele é uma realidade para quem é cristão, para quem é crente, para quem é seguidor de Jesus Cristo. Este sermão, ele só é possível de entender e de ser colocado em prática para aqueles que são portadores do Espírito Santo, porque é um sermão em sua essência espiritual para aqueles que são nascidos do Espírito. Essa é particularmente a minha opinião, e eu estou seguindo a linha de muitos teólogos sérios, tradicionais, ortodoxos. Claro que outros vão dizer o contrário que eu estou acabando de falar, que alguns acham que é algo apenas um sermão social para a vida na sociedade. À medida que eu for pregando, eu vou colocando aqui para vocês as controvérsias e as opiniões prós, entre aspas, contra a visão ortodoxa do Sermão do Monte. Mas para não gastar muito tempo com a introdução, eu vou colocar apenas algumas informações hoje. No decorrer dos estudos, eu vou colocando as informações e até reprisando algumas que eu for dando. Muito bem, então é um sermão espiritual para aqueles que é nascido do Espírito. E um dos argumentos que eu uso para isso é logo o versículo 1 que eu acabei de ler para você. Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então é um sermão para quem é discípulo de Jesus. O fato de pessoas não cristãs terem visto, terem ouvido, terem participado deste sermão, não significa que esse sermão era lei para aquelas pessoas ou era diretamente ensinado para aquelas pessoas. E sim, como eu estou afirmando, para os discípulos de Cristo, para os cristãos. Então o sermão é espiritual. Jesus, ele introduziu um conceito novo para os judeus e para a humanidade. Jesus, ele vai, para quem conhece o Antigo Testamento, como os judeus conheciam, ele vai explicar o que significam muitos dos princípios do Antigo Testamento, que era ensinado na época de Jesus, mas não era ensinado como Deus ensinou para os judeus, ou como Deus entregou para os judeus. A minoria, e apenas uma minoria, realmente compreendia o sentido do ensino de Deus, enquanto a maioria, incluindo os teólogos da época, os líderes religiosos, as pessoas cultas na teologia hebraica, não entendia. Nós podemos dizer que um rei Davi entendeu o Sermão do Monte, entendeu os princípios de Deus desde o Antigo Testamento, já que Davi, é claro, não viu Jesus, não viveu 1000 anos antes de Cristo nascer. Mas ele entendeu os princípios de Deus no Antigo Testamento que Jesus está explicando aqui no Sermão do Monte, enquanto que outros não entenderam, como Saul e tantas outras pessoas. Nós podemos dizer que o profeta Isaías e todos os profetas bíblicos entenderam os mandamentos de Deus, como Jesus está explicando aqui, mas muitos da sua época não entenderam. O próprio Isaías foi cerrado ao meio com a concordância de muitos líderes religiosos da sua época. Por quê? Porque entenderam a palavra de Deus de maneira errada, rejeitando o ensino de Deus e se apegando ao ensino de homens. Portanto, Jesus, quando prega o Sermão do Monte, ele está ampliando a revelação de Deus que poucas pessoas tinham entendido no decorrer da história dos hebreus, mas que agora todos deveriam entender, porque é o próprio Deus ensinando todos estes princípios, não só ensinando, mas dando testemunho, sendo ele mesmo modelo destes ensinos, sendo ele mesmo capacitador para que todos aqueles que ouviram e ouvem e até ouvirão estas palavras, uma vez que se torne seguidor de Jesus, não só conheça, não apenas ouça, mas que possa ter o poder de colocar em prática. E esse poder de colocar em prática vem do próprio Deus, quando dá o seu Espírito, o Espírito Santo, para capacitar aquele que recebe o Espírito Santo de ouvir essa palavra, mas também de praticar.
praticar esta palavra. Portanto, é um sermão espiritual. Jesus está introduzindo um conceito novo para os judeus e para todo o mundo, e todas as pessoas do mundo que entenderem esta palavra e quiserem seguir esta palavra, abrindo o seu coração para Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus para ter o poder de colocar essas palavras em práticas. Muito bem. 3 observações de início para você entender o Sermão do Monte. 3 observações, preste atenção. Primeiro, as pessoas descritas. Como eu falei para você, é um sermão para os cristãos. É um sermão para aqueles que se descrevem, que se aceitam como cristão. Pessoas que confessam serem cristãos. E, de uma certa maneira, como eu falei, toda a humanidade. Porque toda a humanidade deveria viver este princípio. E por que toda a humanidade, de certa maneira, deveria viver esse princípio? Porque são estes princípios que vão permanecer no reino eterno de Jesus Cristo. E como ele veio para salvar o mundo e não condená-lo em primeira instância, o mundo deveria conhecer e praticar. Claro, como eu acabei de falar, só é possível praticar se tiver o Espírito Santo. Agora, aqueles que não praticarem, que não aceitarem, que rejeitarem, como o mundo rejeita Jesus e suas palavras, é bom saber que no mundo por vir, no reino que não passará, esta é a lei que vai imperar. Estes são os ensinos que todos que viverão no reino de Deus praticarão, conhecerão e viverão por eles. Agora, a segunda observação são as qualidades recomendadas. Jesus, ele prega o sermão, ele mostra como as pessoas devem ser, ele recomenda que vocês devem ser assim, já que são meus discípulos, vocês têm que se comportar assim, vocês devem ser assim, tem que ter essas qualidades, são as qualidades recomendadas, vocês têm que demonstrar essas qualidades. E a terceira observação é que, uma vez que as pessoas descritas nesse sermão são seguidores de Cristo, são os filhos do reino, uma vez que esses filhos do reino têm que ter essas qualidades recomendadas, porque são filhos do reino, têm que ter essas qualidades. Aí vem as bênçãos prometidas, as benditas bênçãos prometidas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, logo no início, essas 3 observações são importantes. Para quem ele está falando, as pessoas descritas, o que ele exige dessas pessoas, as qualidades recomendadas, e o que ele promete a essas pessoas, as bênçãos benditas. Vou repetir para você decorar. Para quem ele está falando, as pessoas descritas, os cristãos, os filhos do reino. O que ele exige dessas pessoas, quais as qualidades recomendadas dessas pessoas, o que ele exige delas, são as qualidades recomendadas. E o que ele promete para essas pessoas, as bênçãos benditas. Muito bem. Uma outra observação importante, não seria uma terceira observação, mas é algo que você tem que entender para você entender o Sermão do Monte, é que existe uma sequência lógica. O Sermão do Monte, ele foi colocado numa sequência lógica. Ou seja, a primeira bem-aventurança que nós vamos estudar hoje, os humildes de espírito, ela obrigatoriamente teria que ser a primeira. Como você vai ver daqui a pouco. É como se fosse aquelas pedras de dominó colocadas tudo numa sequência. Se você não tiver a primeira ou derrubasse a primeira, todas as outras caem por terra, porque não se sustenta. Por isso, Jesus não foi jogando palavras ao vento, não. Ele tem uma sequência lógica. A primeira tem que ser essa, a segunda tem que ser essa, a terceira tem que ser essa. Existe uma cronologia espiritual coerente, eticamente colocada e posicionalmente correta. Primeira, segunda, terceira, como nós vamos ver. Porque
que a bem-aventurança, por que a humildade de espírito obrigatoriamente tem que ser a primeira bem-aventurança? Porque essa primeira bem-aventurança aponta para o esvaziamento, ao passo que as outras apontam para uma plenitude, para um enchimento. E é claro que para encher alguma coisa, primeiro você tem que estar vazio. Então, por isso que a primeira aponta para um esvaziamento, para que as outras possam vir na sequência enchendo. Veja a sequência lógica e veja a profundidade que é a palavra de Deus e veja a profundidade que são os ensinos de Jesus Cristo. Se fôssemos olhar de maneira humana em termos de inteligência, é alguma coisa assim assombrosa de inteligência. Continuando. A primeira bem-aventurança, portanto, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde aqui também pode ser traduzida como pobre. E por isso, muitas pessoas confundem humildade com pobreza. Toda pessoa que geralmente é pobre recebe o sinônimo de humilde. É uma pessoa muito humilde. E na nossa cultura brasileira, principalmente isso. No Brasil, na cultura brasileira, confunde muito humildade com pobreza. E embora a palavra possa realmente ser traduzida como pobre de espírito, o ideal é traduzir como está aqui, humilde de espírito, você vai perceber que o mandamento não valoriza a pobreza e nem a despreza. Em outras palavras, humildade de espírito não tem nada a ver com pobreza. Embora, repito, para ficar bem claro na sua cabeça, no Brasil e até mesmo entre nós pastores, entre nós cristãos, se confunde humildade com pobreza. No entanto, bem-aventurado, feliz, o humilde de espírito não tem absolutamente nada a ver com situação financeira e social. Nada. Como eu disse, esse mandamento não valoriza nem a pobreza e também não despreza a pobreza. Por quê? Porque ele não tem absolutamente nada a ver com pobreza no sentido financeiro, no sentido social ou cultural. Não. Fica com essa verdade por enquanto aí, nessa nossa introdução, e vamos continuar colocando um pouquinho mais de informação antes de estudarmos a primeira bem-aventurança. Você observou que as bem-aventuranças aqui, elas são 8 bem-aventuranças. 8 não, são 9 bem-aventuranças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bem-aventuranças. 9. Estas bem-aventuranças aqui, na realidade, são qualidades que juntas constituem as responsabilidades. Veja bem, os mandamentos aqui: feliz o humilde de espírito, feliz os que choram, ou bem-aventurados, humildes, bem-aventurados que choram, são qualidades que juntas constituem as responsabilidades do cristão. O cristão que realmente segue Cristo, ele deve ter a responsabilidade de tentar moldar a sua vida por estas bem-aventuranças. E para 9 bem-aventuranças. E para cada uma delas, bênçãos e privilégios são prometidos. Ou seja, feliz é você se for humilde de espírito. Veja bem, é o ensino de Jesus, o código do reino de Deus. Os filhos do reino de Deus devem ser humildes de espírito. Se você for assim, você vai ter uma bênção e você vai ter privilégios. Estes mandamentos, ou estas bem-aventuranças, ou estes ensinos, como você queira colocar, eu prefiro colocar como mandamentos, eles são para o tempo presente, foi para o tempo de Jesus e aquelas pessoas que ouviram o Sermão do Monte em primeiro lugar, mas é para a minha vida hoje, para a tua vida hoje e até a eternidade, ou seja, para o presente e para o futuro. Então vamos lá.
A partir dessa introdução, a primeira pregação, geralmente a introdução é mais longa. A partir dessa introdução, nós vamos ver então agora essa primeira bem-aventurança. Mateus 5,3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Primeira coisa que eu quero mostrar para os meus amados irmãos é o que não é humilde de espírito. O que não significa ser humilde de espírito. Primeira coisa, não significa ser tímido, retraído ou fraco, aqueles fracalhão da vida. Não significa isso. Embora, repito mais uma vez, as pessoas confundem humildade de espírito com humildade de pobreza social e também confundem com a pessoa tímida, retraída. Não é isso. Ser humilde de espírito não significa ser tímido, não significa ser retraído ou fracalhão. Muitas pessoas tímidas, retraídas, são extremamente orgulhosas. Segunda coisa, não é um sentimento de reprimenda à sua personalidade. Não é uma pessoa que se reprime, como dizia lá nos anos 80, né? Não é uma pessoa que reprime a sua personalidade. Talvez pela própria timidez ou por outra coisa, a pessoa vive retraída ou se retraindo. Mesmo quando as pessoas tentam fazer com que ela se solte, seja mais extrovertida, demonstre as suas aptidões, os seus dons, os seus talentos, a pessoa se retrai. Isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. Isso pode até ser ter vergonha de fazer alguma coisa, mas não é a humildade de espírito que Jesus Cristo está ensinando aqui. Eu li o Sermão do Monte do Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador britânico, e ele conta que aprendeu essa questão da humildade de espírito quando ele fez uma viagem uma vez para pregar numa cidadezinha da Inglaterra. E quando ele chegou na cidadezinha, a igreja que ele ia pregar designou um diácono para esperar o Dr. Martyn Lloyd-Jones na estação de trem. Lembrando que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, para quem não conhece, ele foi assistente do médico da rainha da Inglaterra. E ele seria o médico da rainha da Inglaterra quando o titular se aposentasse. Era um médico extremamente bem conceituado, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, e um grande cristão. E ele abriu mão desse privilégio de ser médico da rainha da Inglaterra para se tornar um pastor, e foi um grande pregador, um grande homem do mundo cristão, do mundo entre os pastores e teólogos, um dos maiores pregadores do mundo, Dr. Martyn Lloyd-Jones. E ele conta que chegando na estação de trem, esse diácono que foi pegar lá, Dr. Martyn Lloyd-Jones, foi lá pegar as malas dele e conduzir ele a uma pensão, né, um hotel onde ele ia ficar. E ele perguntou, Martyn Lloyd-Jones perguntou para um homem, né, que não conhecia: o senhor é o pastor da igreja, o pastor fulano e tal? Ele disse: não, eu sou apenas um diácono. Meu papel aqui é apenas carregar malas, eu carrego as coisas, tal. E Martyn Lloyd-Jones percebeu o seguinte: aquele homem, querendo ser humilde, estava apenas demonstrando orgulho. Ou seja, olha como eu sou, era orgulho, como diz um amigo meu, uma amiga minha, eu me orgulho de ser humilde. Era aquele orgulho disfarçado de humildade. Não, eu sou apenas aquele que carrega as malas, eu não sou uma pessoa importante, meu trabalho. Ou seja, Martyn Lloyd-Jones diz que a única coisa que viu nele foi orgulho e não humildade. Porque o humilde de espírito, ele não se rebaixa para que alguém o note. Muito pelo contrário, né? Não é um sentimento dissimulador que deságua numa falsa humildade. Não é isso. Muito bem, vamos continuar. Humilde de espírito, se não é isso, pastor, então o que seria esse humilde de espírito que Jesus Cristo ensinou aqui? O que realmente Jesus ensinou para o seu povo e viveu quando diz: bem-aventurado, feliz os humildes de espírito? E deu então uma bênção bendita, uma promessa bendita, porque se você for humilde de espírito, de vocês é o reino dos céus.
que é que eu preciso entender aqui para ser humilde de espírito? O que é que Jesus ensinou aqui que nós cristãos temos que saber e colocar em prática? O que é, então, pastor, ser humilde de espírito? Primeira coisa, ser humilde de espírito para o cristianismo, para Jesus Cristo, é a pessoa que tem o coração abatido e contrito. Em outras palavras, é uma pessoa que sente quando erra, que sente que é pecador. É uma pessoa que se quebra diante de Deus com o coração abatido e contrito quando faz algo errado, quando faz algo que sua consciência pesa, quando sente que falhou, quando sente que pecou, e ela chega diante de Deus com o coração abatido e contrito, mesmo que tenha cometido o pior de todos os pecados, que eu nem sei nem qual é, mas que para ela é um pecado terrível. Mesmo assim, ela chega diante de Deus, se bate no peito e se dobra diante de Deus e chora diante de Deus, porque sente o seu pecado e sente que é pecadora. Mesmo que ela não tenha cometido pecado absurdo, que ela não tenha feito algo tão terrível assim, pelo menos aos olhos dos outros, ela sente que é pecadora, sente que está em débito com Deus, que não consegue ter uma vida que consiga agradar a Deus, ela se sente pecadora e por isso se dobra diante de Deus toda noite, todo dia, com o coração abatido e diz: ó Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Eu devia melhorar, eu devia fazer isso, eu devia ter uma outra vida, eu devia me transformar, eu devia abrir mão disso, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito isso. Isso é a humildade de espírito. É um coração abatido e contrito diante de Deus. E este ensinamento, como eu falei no início, na introdução, é ensinado de Gênesis até Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento este ensino é ensinado. E os verdadeiros cristãos viveram isso. Exemplo, Isaías 57, 15. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é humildade de espírito. É a pessoa que tem o coração abatido e contrito. Meu irmão, minha irmã, você que é cristão, você que é cristã, você tem dificuldade de pedir perdão. Porque pedir perdão é uma das coisas mais difíceis de nós humanos. Você tem dificuldade de se arrepender dos seus pecados, é uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos. Você tem dificuldade de reconhecer seu erro, não só de reconhecer, mas de querer consertar, de querer voltar atrás, de querer se acertar, em primeiro lugar com Deus, porque todo pecado em primeiro lugar é contra Deus, depois é que você peca contra o próximo. Antes de pecar contra o próximo, você pecou contra Deus, porque a lei é de Deus. Deus é que é o governador, o legislador. Ouça essa palavra: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer realmente participar do reino dos céus? Você quer ser um filho do reino dos céus, uma filha do reino dos céus? Você quer entrar na vida eterna, no reino de Cristo? Como ele mesmo disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cultive isso no seu coração, a humildade de espírito. Não tenha vergonha de se arrepender dos seus pecados. Quando você se arrepende dos seus erros,
Deus faz festa no céu, Jesus faz festa no céu, o Espírito Santo faz festa no céu. A única ou as únicas pessoas que ficam iradas quando você se arrepende é os demônios, é Satanás e seus demônios, porque o reino do inferno perde e o reino dos céus ganha. Isso é o que significa o humilde de espírito. É a pessoa que tem um coração abatido e contrito. Mas ainda é uma pessoa que não é fascinado pela jactância. É uma pessoa que não é atraído pelas coisas que esse mundo materialista é atraído. É uma pessoa que não tem prazer na jactância. Lembra daquele episódio de Juízes capítulo 6, quando Acã entra na terra prometida e Deus tinha dado uma ordem para eles não pegarem nada, nem prata, nem ouro, nada de valor material que pertenceu àquele povo, nada, vocês não vão pegar em nada. E Acã vê uma capa romana vistosa, aquelas capas de, como é que usa a palavrazinha lá, que é vermelho carmesim, aquela capa vermelha carmesim, provavelmente de seda, e vê moedas de prata, não sei mais o que, objetos de prata e de ouro, e de repente ele fica deslumbrado com aquilo e troca a entrada no reino de Deus, na Canaã, que Deus tinha prometido para eles, troca as bênçãos de Deus, troca o reino de Deus por aqueles valores terrenos. E nós sabemos bem o que aconteceu em Juízes capítulo 6 com Acã. Josué e Calebe pisaram a terra prometida, enquanto que os ossos de Acã ficaram lá no deserto de Ziz, condenado ao inferno, por causa da jactância. O humilde de espírito, ele não é jactancioso. Ele não se preocupa em ser ou ter de acordo com esse mundo, mas ser e ter com Deus. Ele não fica desesperado se não tiver um celular, como é que chama? iPhone, iPod, não pode, não sei nem qual é o nome, da Apple. Ele não tem esse problema. Ele não fica preocupado se não puder jantar num restaurante chique e chegar em casa, ficar feliz com seu arroz e seu ovo e agradecer a Deus porque Deus deu aquele arroz, aquele ovo no prato dele. Ele não fica triste porque A ou B ou C vai para a Disney e ele o máximo que pode ir é na Praça da Bandeira em Caçapava, ou na Praça Central de Taubaté, ou lá no Parque em São José dos Campos. Ele não tem essa tristeza. Ele é tão feliz com Deus e com o que Deus dá, com o que Deus faz, com o que Deus prometeu, que ele não tem essa jactância que o mundo tem. Ele, por mais inteligente que ele seja, por mais culto que ele seja, ele não tem orgulho disso. O orgulho dele é ser filho de Deus. Eu me lembro de uma vez que nós fomos a uma conferência em Águas de Lindóia, da editora Fiel. Faz há muitos anos que eu não vou às conferências da editora Fiel por causa de trabalho, por causa de tempo, eu não pude mais ir. Mas eu ia muito, desde 97, 98. Eu ia muitas conferências da editora Fiel, até 2010 eu fui, se não me falha a memória. Muito bem. Uma dessas conferências tinha vários pregadores famosos, pessoas de renome internacional. Mas havia um que a gente não conhecia, não era muito conhecido. E geralmente o pastor Ricardo, quando era vivo, trazia pregadores de pontas, como John Piper, como Spencer, como Paul Walsh. Esses caras de ponta mesmo aí, tentou trazer várias vezes John MacArthur Jr., mas não foi possível. Mas aqueles Carson, D.A. Carson, aqueles grandes pregadores famosos do mundo todo, mas sempre trazia alguns que a gente não era tão famoso, a gente não conhecia. Um desses homens, chamado Dr. Roger, o nome dele é complicado de falar pra caramba, é Dr. Roger Ashworth, um irlandês. E eu cheguei nesse dia, a gente ajudava na conferência da editora Fiel, eu cheguei na casa do Dr. Ricardo para pegar algumas coisas lá, não sei se eu fui pegar o carro dele para carregar livros, eu não sei o que eu fui fazer agora. E quando eu chego lá, encontro aquele homem enxugando os pratos.
na casa do Dr. Ricardo. Eu pensei que era irmão dele, amigo dele, alguma coisa. Aí cheguei lá, eu não falo inglês, né? Aí cheguei lá, ele olhou para mim, tá aquela coisa toda, e eu perguntei quem era ele. E a dona Pérola, esposa do pastor Ricardo, estava viva, disse, é o Dr. Roger Westbrook. Eu fiquei assim admirado. E fiquei de olho naquele homem durante toda a conferência. E eu lhe garanto uma coisa, foi um dos homens mais humildes que eu vi. Ele escreveu um livro chamado, que eu até indico para todo aluno meu comprar esse livro, que é um livro que vai fazer uma bênção enorme na tua vida. Todo aluno meu eu peço para ler, todo crente que está com problema de fé, em crise espiritual, eu digo, lê esse livro. O nome do livro é Torturado por Sua Fé. A nossa, na CIEB, eu até indiquei, foi um dos primeiros livros que eu indiquei para a CIEB comprar, da editora Fiel, para poder vender para os cristãos. Torturado por Sua Fé. Eu leio esse livro até hoje e choro. E tenho vergonha de ser o crente que eu sou. Eu podia ser muito melhor, mas muito, muito melhor. Esse livro foi escrito pelo Dr. Roger Westbrook. E o que ele escreveu naquele livro, o que ele viu na vida de José, eu vi na vida dele. Quando anunciaram o Dr. Roger para pregar na editora Fiel, como ele não era o pregador principal, muitas pessoas se levantaram e saíram porque ele não era famoso. Eu fiquei para ouvir. Já fazem mais de 12, 13 anos que isso aconteceu, meus irmãos. Talvez até um pouco mais. Eu nunca esqueci aquele homem. Não esqueci a sua pregação, não esqueci os escritos dele nesse livro que eu estou te falando, Torturados por Sua Fé, mas principalmente eu não esqueci a humildade dele. O homem era doutor em divindade, professor de faculdades de ponta nos Estados Unidos, mas não demonstrava absolutamente nada disso. Se você olhasse para ele, achava que era um pobre coitado que veio para a conferência. Quando ele abria a boca, quando ele pregou, colocou os medalhões tudo no bolso com a pregação dele. No outro dia, quando ele foi pregar, ninguém se levantou para sair, porque todo mundo queria conhecer, queria ouvir o Dr. Roger Westbrook. Uma humildade incrível. É uma pessoa que não é fascinado pela jactância. Uma pessoa que andava, mas não fazia questão de dizer que era o Dr. Roger, que era esse que escreveu tantos livros, que escreveu isso. Não era muito conhecido no Brasil até hoje ele. Não era um homem de mídia, não era um homem da televisão, mas com certeza um grande cristão. Não sei se está vivo, mas com certeza um grande homem de Deus, que não era fascinado pela jactância, que não tinha nenhuma dificuldade de ir para a cozinha, lavar os pratos, como uma maneira de ajudar uma irmã, ajudar as pessoas da casa. O humilde de espírito é uma pessoa que não é autossuficiente, que não confia. Ele não confia nele, porque ele sabe que é falho, que é pecador. O humilde de espírito é aquela pessoa que, ao contrário do que o mundo ensina, ele não é autossuficiente, ele sabe, é que nem Isaías no capítulo 6, Jeremias, por exemplo, eu não passo de uma criança, eu não tenho condições, que não tem confiança, que não é que não tem confiança, que não é autossuficiente, que sabe que depende da graça de Deus para tudo. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não estiver comigo, eu não dou um passo. Senhor, se o Senhor não confirmar no meu coração, se o Senhor não me der força, se o Senhor não me sustentar, eu não consigo. É uma pessoa que depende totalmente da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Não é autossuficiente. O humilde de espírito é a pessoa que reconhece a sua própria impureza, como eu já falei. Aí sim, Isaías capítulo 6, versículo 5. Veja bem, eu estou falando de Isaías. O homem que foi arrebatado em espírito na presença de Deus e que chegou a ver a glória de Deus. Isaías capítulo 6, dos versos 1 a 3. Ele é arrebatado em espírito e vê a glória de Deus. Quando chega no versículo 5, que ele, depois de ver a glória de Deus, ele responde o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É aquela pessoa que olha para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É igual aquele publicano na oração do templo: ó Senhor, faz uma expiação pelo meu pecado, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É a pessoa que se sente realmente um pecador falho. Lucas capítulo 5, quando Pedro se encontra com Jesus, que Jesus o ajuda naquela pesca maravilhosa, e Pedro se dobra e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Isso é ser humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito, meu irmão, minha irmã? É a pessoa que tem um coração abatido e contrito. É a pessoa que não é fascinada pela jactância. É a pessoa que não é autossuficiente. É a pessoa que reconhece a própria impureza. É a pessoa que se sente pecador. É a pessoa que aceita seus limites e regozija-se com as capacidades dos outros. Eu vou dar um exemplo para você. 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, nós encontramos o testemunho do apóstolo Pedro acerca do apóstolo Paulo. Veja que Paulo, de fato, é muito mais capacitado, muito mais culto do que Pedro. Pedro era um pescador. Paulo é um teólogo, estudou aos pés de Gamaliel. Pedro poderia até invejar Paulo, até porque Pedro chegou primeiro, foi o primeiro líder dos cristãos, depois foi que Paulo chegou. No entanto, quando Pedro fala de Paulo, ele diz, ele exalta o apóstolo Paulo, o seu conhecimento, e diz, eu não vou ler por causa do tempo, mas ele fala no versículo 15, 16, eu vou ler para os irmãos: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja que o apóstolo Pedro, ele elogia o apóstolo Paulo, e diz: olha, o nosso amado irmão Paulo tem escrito isso, com a sabedoria que Deus tem me dado. Pedro sabia das suas limitações, e nesse tema que ele está tratando, ele pede para aquele povo olhar para as cartas do apóstolo Paulo, que tinha escrito para eles. Não, é como Paulo escreveu para vocês, irmãos. Com a sabedoria que Deus deu. Ele sabe seus limites e se regozija com a capacidade dos outros. Deixa eu te falar rapidamente, que meu tempo já estourou, mas deixa eu falar rapidamente. Eu aprendi, não sei se aprendi ou Deus me deu esse dom durante toda a minha vida. Eu tenho um prazer enorme quando eu vejo um dos meus alunos ser melhor do que eu. Até porque eu não me acho tão bom assim. Mas eu tenho um aluno que já pregou na CIEB, pastor Alex, aí da igreja de Taubaté. Eu fico fascinado quando ele está pregando. Eu amo a pregação dele. Eu amo ver que ele tem um dom melhor do que o meu, maior do que o meu, que Deus deu a ele, e que ele usa esse dom para a glória de Deus. Eu tenho um prazer em ouvir a pregação dele. O ano passado eu fui com alguns irmãos aí em Caçapava, no retiro em Taubaté, em que eu preguei, o pastor Alex pregou e outros pastores pregaram. Meus irmãos, a pregação do pastor Alex foi qualquer coisa assim de fora de série. Sabe, eu fiquei dizendo assim, gente, que moleza minha, porque pregar depois do pastor Alex é doído, viu? Porque a pregação é tão abençoada, tão boa, que você sai tão satisfeito, tão cheio da palavra, que você não quer pregar, porque se pudesse, não, prega no meu lugar de novo para poder ouvir. Eu não estou dizendo que eu sou humilde de espírito, estou dizendo que neste ponto eu tenho um prazer em ver pessoas, até principalmente aqueles que estudaram comigo, que foram meus alunos, Deus dá a eles dons que abençoam a nossa vida.
E isso é importante no humilde de espírito. Ele não é invejoso, ele não é arrogante, orgulhoso, ele quer ser o melhor. Não. Se Deus deu ao irmão A, à irmã B, à irmã C, o irmão D, um dom que é melhor do que eu, tem mais capacidade do que eu, sabe o que eu quero fazer? Sentar e deixar-me ser abençoado por aquele irmão, pelo dom que Deus deu àquele irmão, ser abençoado por Deus através daquele irmão ou daquela irmã. Sabe quem foi que fez isso? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila são extremamente famosos na igreja primitiva, muito mais famosos que Maria, mãe de Jesus. Nas catacumbas de Roma, você vai encontrar várias vezes o nome de Priscila, mas muitas vezes. Áquila e Priscila, ou Prisca, que é o diminutivo em grego. Mal vai encontrar o nome de Maria, mãe de Jesus, nas catacumbas de Roma. Áquila e Priscila eram tão famosos, que não só nas catacumbas de Roma, mas em inscrições cristãs encontram o nome dele. Só foi o que eles fizeram quando encontraram Apolo, lá em 1 Coríntios, lá no livro de Atos. Quando eles encontraram Apolo e viram a erudição e a capacidade de pregação de Apolo, sabe o que eles fizeram? Pegaram Apolo, levaram para casa, explicaram a ele sobre Jesus Cristo, porque ele não conhecia, só conhecia a pregação de João Batista, instruíram, ensinaram a eles, Áquila e Priscila, e Apolo se tornou um dos maiores pregadores da igreja primitiva, tão grande que chegou a ser comparado com o apóstolo Paulo e com Pedro. Lembra de 1 Coríntios? Quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo? Tão importante que Apolo. E Priscila e Áquila fizeram isso, sabe por quê? Porque tinha humildade de espírito. Este homem vai ser uma bênção do reino de Deus. Vamos ensinar ele o que ele não sabe. E Apolo teve a humildade de sentar e aprender aquilo que não sabia e depois saiu para pregar o evangelho. É aquela pessoa que aceita seus limites e regozija-se com as capacidades dos outros. Que não tem inveja porque o irmão sabe tocar e eu não sei. Porque sabe cantar e eu não sei cantar. Não. Eu amo ouvir Ieda ministrando na CM. Eu gosto de ver Ieda ministrando pelo jeito dela, pelas atitudes dela. Eu gosto. Aliás, eu gosto de todos eles. Eu estou citando Ieda como um exemplo apenas. Deus deu a ela o dom de fazer emocionar a gente lá embaixo com a sua ministração. Amém. Glória a Deus. Se eu não canto nada, se eu sou igual o urubu no Dom Pio, amém. Deus me dá outro dom e eu faço outra coisa. Mas o dom que deu para ela de ministrar sobre nossas vidas, sabe, aquela coisa de mexer com o nosso espírito, glória a Deus. Em vez de invejar, nós temos aqui nos sentar, nos deixar ser abençoado por Deus através do ministério da irmã. Seu humilde espírito é a pessoa que tem uma visão dos valores corretos. Ela não é guiada pelos valores desse mundo, sim pelos valores de Deus. E meus irmãos, para encerrar, Jesus é o maior exemplo de uma pessoa humilde de espírito, porque sendo o Rei de toda glória, se humilhou até a morte e morte de cruz. Tudo que ele fez, tudo que ele sentiu, tudo que ele disse, foi para a glória de Deus, visando o reino de Deus. E eu encerro pedindo para você abrir em Lucas 66, 2. Em Isaías 66, 2. Ih, rapaz, agora eu não marquei se é Isaías, mas eu creio que é. Isaías 66, 2. Eu quero encerrar, deixa eu só confirmar aqui o versículo. Tá certo, Isaías 66, 2. Eu quero encerrar esse primeiro estudo do Sermão do Monte com esse versículo. Olha o que diz o versículo. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É onde pousam os olhos de Deus. Onde estão os olhos de Deus? O profeta está falando aqui do Deus Criador, que criou o céu e a terra, que está sentado no trono. E para onde ele está olhando em toda a sua criação? Ou para toda a sua criação? Onde, em primeiro lugar, Deus pousa os olhos. E Deus
fala para o profeta: os meus olhos estão sobre os humildes, os aflitos e abatidos de espírito, e que treme diante da minha palavra. Sabe por que Jesus falou que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito? Porque são as primeiras pessoas para quem Deus olha. Onde estão os olhos de Deus? O humilde de espírito, aquele que treme diante da palavra de Deus. Conclusão: o que é ser humilde de espírito? É a pessoa que tem o coração abatido e contrito. É a pessoa que não é fascinada pela jactância. É a pessoa que não é autossuficiente. É a pessoa que reconhece a sua própria impureza. É a pessoa que se sente pecador. É a pessoa que aceita seus limites e regozija-se com as capacidades dos outros. É a pessoa que tem uma visão correta dos valores humanos. É a pessoa que sabe que sobre os humildes de espírito estão os olhos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, que nós possamos continuar orando pelo pastor Helder para que o Senhor o recompense por esse tempo que ele tem dedicado em aprender sobre a palavra e nos ensinar sobre a palavra. Eu quero te convidar e te incentivar a continuar acompanhando a nossa programação no restante dessa semana. Amanhã, aqui também no nosso canal do YouTube, nós temos mais um episódio da série Te Faço um Desafio. E nessa sequência de vídeos nós temos aprendido a respeito das dificuldades da vida cristã. Então que você possa também tirar esse tempo, entre 8 e 10 minutos, às 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã esse vídeo já vai estar disponível aqui no nosso canal. Na sexta-feira nós temos mais uma reunião de oração e você que pode fazer a sua inscrição para participar presencialmente dessa reunião. E se você não pode participar presencialmente, lembre-se que nós transmitiremos também essa reunião às 19h30 na sexta-feira. Então, ore por esse trabalho, ore para que o Senhor continue conduzindo todas as coisas. Se você pode participar presencialmente, participe. Mas se você não pode participar presencialmente, participe também da transmissão. Vamos orar juntos nessa sexta-feira. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta às 10 e às 19 horas para a nossa celebração online. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que sobre nós Ele continue levantando o seu rosto e nos dando a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma boa noite, Deus te abençoe.